Boa tarde. Eu quero pedir para vocês que orem por mim. Quem já tem orado, continue orando por mim. Eu vou contar para vocês o que o diabo faz. Toda vez que eu falo contra ele, ele me persegue. Deus, ele tem cuidado de mim. Ele tem me protegido. As orações que você já tem feito pela minha vida espiritual, elas já estão servindo de escudo. É como um escudo ao meu redor. E o diabo, ele não tem conseguido me atacar por mais que ele tente. Não é fácil, gente. Não é. Mas Deus, ele tem me dado força, ele tem me capacitado para cumprir o meu chamado. Às vezes eu me calo. Eu me calo. E aí Deus manda uma mensagem. De alguma forma ela chega até mim. Tem acontecido isso. Charlene, Deus mandando. Abre a sua boca e não tema nada. Abre a sua boca. Eu tenho que falar, gente. E toda vez que eu abro a minha boca, eu falo contra o inimigo. E eu falo do amor de Deus, da bondade de Deus. Porque é isso que eu vou fazer, que eu preciso fazer. É mostrar para vocês quem é o diabo de verdade e quem é Deus de verdade, e que a gente precisa de Deus na vida da gente, porque senão a gente não consegue nada, a gente não vence as aflições. A gente conhece Deus lendo a palavra. Você quer conhecer Deus de verdade? Começa a ler a Bíblia e você vai conhecer Deus de verdade. Eu tenho feito isso. Mas eu vivi uma experiência, eu sempre falo sobre isso, dessa experiência que eu vivi. Fui uma privilegiada e mesmo eu conhecendo pouco da palavra, Deus, ele tem me capacitado. Ele me capacita, o Espírito Santo que está em mim, ele fala por mim. Ele tem usado o que eu já sei, a sabedoria que eu tenho, que eu adquiri desde pequena. Ele tem usado isso para eu entregar as mensagens de Deus. As palavras do meu vocabulário ele usa. As palavras que eu ainda não tinha em meu vocabulário, Deus tem enviado pessoas para me entregar essas palavras que eu preciso ter no meu vocabulário para o Espírito Santo usar para entregar as mensagens de Deus. Isso tem acontecido. É tremendo isso. A palavra covarde, eu falei que eu ia falar sobre o que o diabo faz, mas primeiro eu quero falar sobre isso. Depois eu falo sobre a questão do que o diabo faz, o que ele tem feito. Tinha uma palavra que ela não existia no meu vocabulário. É a palavra covarde. Covarde. Deus usou uma pessoa, eu tive 3 vezes com essa pessoa. E em um dos 3 dias que eu estive com ela, com essa pessoa, uma pessoa maravilhosa, sábia, essa pessoa precisa até voltar para os caminhos de Deus, voltar a servir a Deus. Eu acho que ele ainda não fez isto, porque tem uma pendência, ele sabe qual, ele tem
que resolver e voltar a servir Deus, porque ele é um homem que Deus deu sabedoria a ele, Deus capacitou ele para servir a Deus. Ele é sábio demais, ele me ensinou. Nas 3 vezes que eu estive com ele, ele me ensinou. E uma das vezes, ele usou a palavra covarde. E aquela palavra covarde, eu precisava daquela palavra no meu vocabulário para o Espírito Santo usar. Eu tenho recebido mensagens para poder passar, onde eu vou usar muito essa palavra covarde, que eu não tinha em meu vocabulário ainda. Não tinha. Deus, ele tem falado comigo. Ele tem falado. Eu sou extremamente grata, muito mesmo. Ele me escolheu e no tempo certo dele eu aceitei cumprir, fazer a vontade dele, aceitar o meu chamado e fazer a vontade dele, que é falar dele, do amor dele e ganhar almas para ele. Tirar do diabo, ganhar para Deus. Agora eu vou falar o que ele é, o que ele faz. Em outras vezes que Deus me levantou, porque por várias vezes, vários anos, Deus vem tentando me levantar e eu esfrio. Ele levanta, eu caio, levantava, eu caía, levantava, eu caía. Começava firme e de repente esfriava e deixava Deus de lado. De lado entre aspas, porque eu sempre estava orando, pedindo para ele me usar, para falar dele para as pessoas. Eu pedia a ele para me usar, para ajudar o irmão que precisa saber dele, conhecer ele, para aceitar ele na vida dela. Era essa a minha vontade e ele viu isso no meu coração, na minha mente, ele viu o meu desejo e ele fez isso comigo, porque da última vez agora que ele me levantou, ele mesmo, de uma maneira extraordinária, fez com que eu vivesse uma experiência com ele e foi de uma forma diferente que desta vez ele me levantou e eu peço a ele que continue me dando força, coragem, sabedoria, que ele me proteja, para que eu continue falando dele. Eu não quero mais cair. Esse cair que eu falo é desistir de servir ele. Eu não quero mais. Eu quero continuar servindo ele, que continue me capacitando para isso. Das outras vezes, ele me perseguiu, o inimigo me perseguiu e eu fui fraca, ele venceu. Dessa vez, não. Gente, eu já tive sonhos com ele. Terríveis, terríveis. Mas eu não vou falar do meu passado de anos. Eu quero falar do agora, do que tem acontecido este ano comigo. Porque a minha experiência com Deus foi em setembro deste ano. Pouco depois do que eu vivi, do que Jesus Cristo fez comigo, eu tive um sonho com o inimigo. E eu passei aperto demais naquele sonho. Eu passei muito aperto mesmo. Muito. Eu estava falando de Deus na frente de um espelho, toda feliz, me vendo no espelho, falando de Deus, alegre, radiante, dentro do banheiro. E na minha casa tinha gente, estavam próximas de mim, mas só eu estava no banheiro, sozinha. E do lado de fora tinham pessoas. De repente, eu fui possuída pelo inimigo no meu pesadelo. Eu falo sonho, mas foi um pesadelo terrível. Eu levitei. Meus pés saíram do chão. Eu sentia ele. E o desespero foi tão grande para me livrar dele. Eu não conseguia. Eu tentava gritar, eu não conseguia. Eu comecei a pegar coisas que estavam ao meu redor, próximo a mim, e jogar na porta, para ver se alguém que estava do lado de fora escutava e me socorria. E nada,
ninguém ouvia nada. De repente, a porta meio aberta, passou um. Eu não lembro quem era, mas passou alguém. Ele viu a minha luta e não se importou comigo, não. E eu continuei lutando contra o inimigo, tentando me livrar dele e tentando pedir por socorro e nada. Nesse meu sonho, eu vi algumas pessoas, Deus me mostrou a cara delas e eu guardei. Ficou guardado. Outras não, algumas sim, outras não. A parte de eu estar sendo possuída e passando aperto com o diabo, uma pessoa passar e não me ajudar, ver a minha angústia, a minha luta e não me ajudar, e a minha casa tá cheia e eu não consegui gritar, pedir por socorro, ninguém vê o meu aperto, essa parte aí, uma pessoa já me falou o que significa. Eu entendi e é verdade. O que ela falou do sonho foi até uma pastora. Eu acreditei porque eu sinto que é o que ela falou realmente. Deus confirmou, é o que ela falou. E eu passei aperto. Então, meu marido me acordou desse pesadelo. Ele me acordou. Eu gritava tanto, eu gemia tanto, ele me acordou. Eu agradeci ele por ele ter me acordado, eu agradeci. Foi maravilhoso, porque ele me ajudou. Ele estava no meu sonho também, mas estava ele, meu filho Juan, meu bebê, eu vi eles, pessoas boas, alguns parentes dele, que são pessoas boas, que eu sei que me amam. Agora, esse danado que passou pela porta e não me ajudou, eu não sei quem é, eu não sei quem é, mas eu sei quem ele representa no meu sonho. As pessoas que não estão nem aí para ninguém, eu falei sobre isso ontem, né, num vídeo que eu fiz ontem. As pessoas que não estão nem aí, se você tá bem, se você tá mal, elas estão preocupadas é com elas mesmas. Ele representou esse tipo de pessoa. E a gente tem esse tipo de pessoa na vida da gente, infelizmente. Todos nós temos. Depois eu tive um outro sonho com ele, me perseguindo. Só que esse agora eu não tô lembrando, não me recordo. Eu passei aperto, ele me perseguindo, eu passei aperto de novo. Só que eu tenho orado muito, pessoas têm orado pela minha vida espiritual, pedindo proteção para Deus. E eu sonhei com ele agora recente, tive 2 sonhos com ele, onde quando ele começou os ataques, antes de eu passar qualquer aperto, eu acordei. E já acordei orando. Ele não conseguiu me atacar. Então, as orações, elas já estão chegando para Deus. Deus está ouvindo, Deus já está me livrando. Deus, ele já tem me guardado e não tem deixado o inimigo me perseguir, me fazer mal. É sonho, né? Tem sido em sonhos, mas ele faz. Tem outras maneiras também, mas Deus não está deixando de forma alguma ele me atacar. Não tem deixado. Eu só dou graças a Deus. Então, assim, continue orando por mim. As orações, elas são muito necessárias. Eu preciso que orem por mim. Quem precisar aí que eu ore, você que precisar de uma oração, pode me chamar, me dar seu nome, eu vou orar por você. E não tem nada mais lindo neste mundo, eu já até postei sobre isso nas minhas redes sociais. Não tem nada mais bonito do que uma pessoa orar pela outra. Isso agrada a Deus demais, demais. Continua orando por mim, porque o diabo não vai ter vez aqui não. Deus é maior. Beijos.